Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha sogra queima os pertences do meu filho porque acredita que são malignos, mas eu gostaria de saber o que ela pensa sobre meu advogado quando ele enviar uma fatura de $10.000. Olá, eu nem sei por onde começar. Minha sogra está sendo um verdadeiro pesadelo, e agora eu não suporto mais lidar com ela. Peço desculpas se eu divagar, não consigo pensar com clareza, mas vou tentar me manter no ponto o máximo possível. Tenho 37 anos, sou uma mulher negra casada com um homem branco, Chris, de 42 anos. Estamos juntos há 10 anos e casados há 7. Meu marido é um homem incrível, sem dúvida, mas não posso dizer o mesmo sobre minha sogra, Margarete. Ela está longe de ser uma boa pessoa. Margarete tem um problema com a cor da minha pele. Não é o tipo de racista descarada, não, ela é mais sutil. Em vez de dizer algo diretamente, ela prefere usar comentários passivo-agressivos para mostrar seu descontentamento com a minha aparência. Sempre fazia elogios com segundas intenções sobre meu cabelo ou sobre meu jeito de cozinhar e insistia em que eu a ensinasse sobre minha cultura de forma condescendente. Isso não é algo que surgiu agora, ela sempre foi uma mulher patética. Desde que comecei a sair com Chris, ela me olhava com desdém. A primeira vez que ele me levou à casa dela, Margarete ficou chocada ao saber que o filho estava apaixonado por alguém tão negra. Ela comentou: quando Chris me falou sobre sua origem, esperava que você fosse, sabe, um pouco menos morena. Mas você acabou sendo. Enfim, é bonita, né? E depois riu como se fosse uma espécie de piada. Lembro-me exatamente das palavras dela até hoje, foi tão humilhante. Enquanto conversávamos, notei que ela não conseguia desviar os olhos do meu rosto. Não resisti e perguntei se algo estava errado. Ela sorriu e disse: não, estava pensando na sua rotina de cuidados com a pele e nos produtos que você usa. Não deve ser uma tarefa difícil. Chris a olhou e ela acrescentou: quero dizer, você parece impecável, sua pele é tão brilhante. Deus não abençoou nós, brancos, com esse brilho. Ficamos tão pálidos, né? E riu para disfarçar suas palavras cruéis. Foi muito desconfortável, mas o pai de Chris salvou o momento. Ele era a pessoa mais adorável e compassiva que já conheci. Chris herdou essas qualidades dele. Seu pai me fez sentir confortável e disse que estava orgulhoso da escolha do filho. Ele era um viajante ávido, sabia muito sobre culturas e, acima de tudo, me respeitava e me tratava com dignidade. Por causa de Margarete, duvidei do meu relacionamento o tempo todo. Quando Chris me pediu em casamento, a primeira pergunta que fiz foi: e quanto a Margarete? Ele disse que cuidaria disso e cumpriu sua promessa. Ele garantiu que cortaria todo o contato com ela se fosse necessário para termos um casamento feliz. No início, ela achava que nossa relação era apenas uma fase. Mas quando Chris anunciou nosso noivado, ela ficou ainda pior. Embora não pudesse se opor abertamente, tentou manipular Chris dizendo que éramos culturalmente diferentes, que nossa próxima geração seria superficial e que sua cultura se diluiria. Chegou ao ponto de tentar arranjar um encontro entre Chris e a sobrinha de uma amiga, mesmo sabendo que estávamos noivos. Apesar de tudo, Chris se manteve firme e nos casamos. O pai de Chris nos apoiou imensamente, mas Margarete ficou ressentida com tudo. Brigava com o marido por ele nos apoiar e até durante o casamento tentou me ofuscar, fazendo de tudo para arruinar o dia. Chris me apoiou e colocou a mãe no lugar toda vez que ela dizia algo. Amo ainda mais meu marido por isso. Depois do casamento, Chris manteve contato mínimo com Margarete, porque eu me recusei a ser o alvo dela. O pai de Chris costumava nos visitar de vez em quando, mas Margarete apenas esperava convites que nunca estendemos. Também não a visitávamos. No entanto, quando descobri que estava grávida, as coisas mudaram. Margarete entrou em contato com Chris, implorando para fazer parte de nossas vidas novamente. Disse que queria recomeçar e estar presente na vida do neto. Chris achou que deveríamos dar uma chance a ela. Eu estava cética, mas decidi deixá-la voltar pelo bem da paz. Honestamente, no começo, parecia que eu estava errada sobre ela. Durante minha gravidez, foi surpreendentemente gentil. Enviava flores, comprava meus lanches favoritos e até organizou uma linda festa de boas-vindas para o bebê. Expressou felicidade por eu estar carregando o herdeiro da família. Fez tudo o que uma sogra ideal faria. Pensei que talvez, só talvez, ela tivesse mudado. Mas então meu filho, Léo, nasceu. Ele é meu pequeno anjo e tem a pele marrom escura, apenas alguns tons mais claros que a minha. Isso mudou tudo. Quando Margarete o viu pela primeira vez, sua expressão mudou completamente. Ela o segurou por menos de 1 minuto antes de devolvê-lo a Chris, dizendo: bem, pelo menos ele tem seus olhos. Eu deveria ter entendido naquele momento. Nos meses seguintes, o comportamento de Margarete mudou. Ela parou de nos visitar. Pensei que seria uma avó presente, mas seu comportamento refletiu o oposto.
Meu sogro se tornou um visitante regular, passeava com Léo e até cuidava dele em algumas ocasiões. Quando Chris perguntou por que ela estava ausente na vida do neto, Margaret disse que não queria me incomodar e que preferia me dar tempo com o bebê. Nas poucas vezes em que nos visitou, passava o tempo todo relembrando a infância de Chris, comentando como ele era branquinho quando bebê, ou fazendo comentários maldosos sobre mim. Dizia como Léo se parecia comigo, o quanto nosso estilo de criação era diferente do dela e como esperava que eu estivesse ensinando a ele sobre o outro lado da herança. Muito tempo depois, descobri que ela dizia coisas horríveis sobre Léo pelas minhas costas. Para alguns parentes, afirmou que o bebê nem parecia da família e que se sentia suja depois de tocá-lo. Para a tia de Chris, comentou que estava preocupada sobre como as pessoas tratariam Léo por ele parecer muito étnico. Chris ficou furioso quando soube e a confrontou. Ela prometeu que nunca mais diria algo assim, mas o dano já estava feito. 1 ano atrás, meu sogro faleceu. Margaret estava passando por um momento difícil. Dessa vez veio até mim e pediu desculpas por seu comportamento passado, dizendo que não tinha mais ninguém que pudesse chamar de família. Respondi que não tomaria essa decisão por Chris, ele poderia decidir por si mesmo. Mas quanto ao meu filho, ela não seria permitida na vida dele. Nos primeiros meses ela aparecia com frequência. Quando nos visitava, eu levava Léo para o quarto ou tirava para passear. Aos poucos, suas visitas diminuíram. Ela reclamou com Chris que era humilhante ser afastada da vida do neto, então seria melhor se afastar de vez. Chris às vezes a visitava ou a levava para almoçar, o que era aceitável para mim, desde que não interferisse na minha vida. Tudo estava bem até a semana passada. Estava no trabalho quando recebi uma ligação da babá dizendo que uma mulher, que afirmava ser a avó de Léo, apareceu do nada. Fiz uma videochamada para confirmar e ao ver que era ela, perguntei o que a trazia ali. Margaret disse que queria passar um tempo com o neto. Deixei que ela ficasse, mas fiquei muito desconfortável com a situação. Monitorei tudo através da câmera do bebê e nada parecia fora do lugar. Após um tempo, Léo dormiu e eu voltei ao trabalho. Horas depois, recebi uma ligação frenética da babá dizendo que Margaret tinha recolhido todas as coisas de Léo e as colocado no quintal para queimar. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Cheguei em casa e ao ver a cena, mal conseguia conter minha raiva. Chamei Chris, a polícia e registrei tudo. Embora Chris tenha pedido calma, dessa vez decidi processá-la. Quero que ela pague pelos $10.000 em pertences queimados. Afinal, não é só sobre objetos, é sobre o impacto emocional e o dano causado à nossa família. Atualização 1. Fiz com que essa bruxa pagasse até o último centavo pelo que destruiu. Como mencionei na minha primeira publicação, Chris era contra a ideia de apresentar queixa contra Margaret. Ele insistiu que a deixássemos escapar dessa última vez e prometeu cortar todo o contato com ela permanentemente. Eu disse a ele que obviamente ela estava banida da minha casa e das nossas vidas, mas que também precisava pagar pelos danos que causou. Isso não caiu bem para Chris, que tentou me convencer a desistir. Ele chegou a oferecer pagar ele mesmo todos os prejuízos, para que eu não precisasse gastar um centavo para substituir as coisas de Léo. Eu disse a ele que não importava quem pagasse entre os dois porque, no final, era o nosso dinheiro. Além disso, ela precisava enfrentar as consequências de suas ações. Isso causou atritos entre nós que duraram uma semana. Em alguns momentos, pensei em desistir da ideia e deixar pra lá. No entanto, cada vez que meu filho chorava por suas roupas e brinquedos favoritos que Margaret havia queimado, eu ficava furiosa novamente. Finalmente, na semana seguinte, entrei em contato com um advogado e enviei uma carta oficial a Margaret exigindo $10.000 como reparação pelos danos. A carta deixava claro que se ela não pagasse, a levaríamos ao tribunal, onde poderia enfrentar acusações criminais por destruição de propriedade. Eu tinha todas as provas necessárias para sustentar meu caso e sabia que era sólido. Os policiais poderiam testemunhar a meu favor. Quando Margaret recebeu a notificação, entrou em pânico. Ligou para Chris, chorando e implorando para que ele me convencesse a desistir do caso. Ele disse a ela que isso estava fora do controle dele. Então ela me ligou. Nem sequer parecia arrependida de suas ações. Não disse uma palavra de remorso e comentou: "Sabe, se seu sogro estivesse vivo, estaria traumatizado ao ver como você está me tratando. Ele te amava e te respeitava muito. É assim que você retribui a bondade dele?" Eu respondi: "Retribuí o amor dele enquanto ele estava vivo. Você não merece nem amor nem respeito." E desliguei antes que ela pudesse me manipular ainda mais. Meu advogado deu a ela um mês para pagar a quantia. Margaret envolveu o tio de Chris na tentativa de me convencer a retirar o caso. Ela até criou uma história, afirmando que um dos brinquedos de Léo pegou fogo sozinho quando a bateria explodiu, e que isso causou um incêndio. Quando essa mentira não funcionou, disse que Léo era viciado em jogos e que por isso, queimou os brinquedos para discipliná-lo.
Sério, quem ela pensa que é para disciplinar meu filho? O tio de Chris, que conhece o comportamento de Margaret, ainda assim pediu que eu deixasse as acusações de lado, pelo bem da paz familiar. Eu me mantive firme e não cedi. À medida que o prazo se aproximava, Margaret começou a pedir dinheiro emprestado a todos para pagar a dívida. Alguns familiares contribuíram, mas nem chegaram à metade da quantia. Quando Chris descobriu isso, ficou mal por ver a mãe pedindo dinheiro emprestado para nos pagar. Ele ficou chateado comigo. Então, eu disse a ele que se sequer pensasse em ajudá-la financeiramente, dormiria no sofá por tempo indeterminado. Ele não ajudou. No fim, Margaret não teve outra opção a não ser vender uma relíquia de família para juntar o dinheiro. Era uma valiosa peça de joalheria que estava na família dela há gerações. Quando descobri isso, não senti um pingo de culpa. Depois disso, ela ficou abertamente hostil comigo, dizendo a todos que arruinei a vida dela e que a obriguei a se desfazer de sua preciosa relíquia. Chris está amargurado com toda a situação. Ele acredita que talvez eu tenha ido longe demais, especialmente porque Margaret é uma viúva sem ninguém em quem se apoiar. Mas eu não vejo assim. Ela sabia que estava destruindo coisas que não pertenciam a ela. Se não queria ou não podia pagar, então não deveria ter feito isso. Por que ela deveria sair impune só porque é mais velha e viúva? Admito que isso abalou meu casamento, mas, neste momento, minha prioridade é Léo. Não sei se fiz a coisa certa ou não, mas pelo menos me defendi e protegi meu filho. Não deixei que essa bruxa nos pisoteasse. O comportamento dela não foi um erro, foi cruel e deliberado. Atualização 2. O último ano foi difícil. Nunca pensei que chegaríamos a este ponto. Deixe-me começar de onde parei. Durante semanas após o encerramento do caso, Chris ficou distante de mim. Era claro que ele não estava satisfeito com a forma como as coisas terminaram, mas com o tempo ele cedeu. Tivemos longas conversas em que expliquei exatamente como me sentia e deixei claro que não permitiria que sua mãe me desrespeitasse ou me manipulasse novamente. Ele admitiu que estava dividido. Por um lado, concordava comigo que o comportamento de Margaret era indefensável. Mas por outro lado, ela ainda era sua mãe e estava sozinha após a morte do pai. Eu disse diretamente, se você se sente tão mal por ela, vá vê-la, mas ela está banida desta casa e não tem permissão para ver Léo. Estou falando sério. Ele prometeu que não a deixaria se aproximar de Léo, mas também disse que ele mesmo não a veria. Durante um tempo, acreditei nele. 2 meses depois de Margaret pagar os danos, descobri que Chris estava se encontrando com ela em segredo. Ele não me contou diretamente, eu deduzi porque ele começou a sair cedo nas manhãs de sábado, dizendo que ia dar uma volta ou resolver pendências. Chris não é uma pessoa matutina, então essa mudança repentina em sua rotina acendeu um alerta em mim. Deixei passar nas primeiras vezes, mas em um sábado, a curiosidade falou mais alto. Depois que ele saiu, arrumei Léo e o segui. Fui diretamente ao apartamento de Margaret. Não o confrontei imediatamente. Esperei até ele voltar para casa e perguntei, como foi o seu passeio? Ele olhou diretamente nos meus olhos e respondeu, bem relaxante. Relaxante? Que mentiroso! Não perdi a calma de imediato. Disse a ele que sabia que ele estava vendo Margaret e naquele momento ele ficou pálido. Tentou se justificar dizendo que só queria garantir que ela estava bem, pois estava enfrentando dificuldades emocionais e financeiras. Senti-me traída. Desabei e perguntei, você está escolhendo consolar a mulher que queimou os pertences do nosso filho? Ela poderia ter machucado Léo. Você entende isso? O que teria acontecido se a babá não estivesse lá e Margaret tivesse ferido nosso filho? Ele tentou se justificar novamente, mas eu não aceitei. Disse, se você quer continuar vendo Margaret, essa é sua escolha, mas não traga essa energia para minha casa. Foi um confronto feio, para dizer o mínimo. No final, Chris concordou em parar de vê-la pelo bem do nosso casamento, mas o dano já estava feito. Não conseguia me livrar da sensação de que ele a estava priorizando acima de nós. Uma semana depois, Margaret enviou uma carta endereçada a Léo. Ela deve ter sabido que eu não a deixaria se aproximar dele, então esse era seu novo plano. A carta estava cheia de passivo-agressividade disfarçada de afeto. Ela escreveu coisas como, a vovó sente muito a sua falta, mas, infelizmente, mamãe não quer que nos vejamos. Espero que você esteja sendo um bom menino e lembrando dos valores que tentei ensinar, mesmo que sua mamãe não os entenda. Quando mostrei a carta a Chris, ele argumentou que era inofensiva. Disse, ela só está tentando manter uma conexão. Rasguei a carta na frente dele e joguei no lixo, sem que Léo soubesse de nada. Disse a Chris que se Margaret enviasse outra carta, eu obteria uma ordem de restrição. Como se a carta não fosse suficiente, Margaret decidiu escalar as coisas envolvendo outros membros da família de Chris. O tio de Chris me ligou novamente. Ele é um homem agradável, como meu sogro, por isso eu atendo suas ligações. Mas, no momento em que disse que queria falar sobre Margaret, suspirei internamente. O que tem ela? Perguntei.
Ele disse que Margaret sentia falta de Léo e estava devastada por ter sido afastada. Sei que ela cometeu erros, mas você não acha que é hora de seguir em frente, pelo bem da família? Respondi com todo respeito, isso não tem nada a ver com a família. Trata-se da incapacidade de Margaret de assumir a responsabilidade por suas ações. Ela queimou os pertences do meu filho. O traumatizou. Você realmente acha que vou esquecer isso só porque ela está arrasada? Ele tentou argumentar que Margaret já havia sofrido o suficiente e que cortá-la só piorava as coisas. Encerrei a ligação antes de dizer algo do qual me arrependesse. A essa altura, meu relacionamento com Chris estava tenso. Não brigávamos abertamente, mas havia uma tensão inegável entre nós. Sabia que não podíamos continuar assim, então sugeri que fizéssemos terapia de casal. No começo ele relutou e disse: "Por que precisamos de terapia? Estamos bem." Respondi com franqueza: "Não estamos bem. Mal conseguimos falar sobre sua mãe sem discutir. Isso é mais do que apenas Margaret. Trata-se de como lidamos com conflitos como um time. Se não resolvermos isso agora, só vai piorar." Finalmente ele concordou e começamos a ver um terapeuta. Foi uma das melhores decisões que já tomamos. Na terapia, Chris admitiu que se sentia dividido entre mim e Margaret. Disse que entendia porque eu estava com raiva, mas que tinha dificuldade em cortar completamente os laços com sua mãe agora que ela estava sozinha. O terapeuta nos ajudou a trabalhar nossos sentimentos e estabelecer limites. Chris concordou em parar de ter contato com Margaret, a menos que ela demonstrasse arrependimento verdadeiro e assumisse a responsabilidade por suas ações. Eu concordei em estar aberta à possibilidade de uma reconciliação no futuro, mas somente se Margaret fizesse um esforço sincero para reparar o dano que causou. Já se passaram 3 meses desde que começamos as sessões de terapia, e as coisas finalmente estão começando a melhorar. Chris não viu nem falou com Margaret nesses meses, e nosso relacionamento está mais forte por causa disso. Quanto a Margaret, ela não tentou nos contatar desde a carta que enviou a Léo. Ouvi por meio de familiares que ela ainda está ressentida por ter vendido sua relíquia e me culpa por seus problemas financeiros. Honestamente, eu não me importo. O único que importa para mim é que meu filho esteja bem. Não sou ingênua. Sei que provavelmente Margaret tentará se intrometer novamente em nossas vidas em algum momento. Mas por enquanto estou aproveitando a paz e focando na minha família. Atualização 3. Olá. Estamos em processo de divórcio, e estou pedindo a custódia total do meu filho por causa do que meu marido e minha sogra tentaram fazer. Achei que estávamos fazendo progressos. Tínhamos decidido tentar a terapia para resolver nosso casamento. Eu não sou do tipo que desiste facilmente. Tudo estava bem até cerca de 4 meses atrás, quando minha sogra tentou algo novo. Margaret sabia quando Chris e eu estaríamos no trabalho, então aproveitou essa oportunidade para voltar à nossa casa uma manhã, depois que saímos, enquanto Léo estava com sua babá. Por sorte, a babá já sabia quem ela era e que não tinha permissão para se aproximar de Léo de forma alguma. A primeira coisa que ela fez foi me ligar. Voltei para casa e a encontrei na porta, como se estivesse esperando ser convidada a entrar. Quando me viu e percebeu minha expressão, que claramente não era de alguém feliz em ver uma velha amiga, começou a falar comigo. Disse que eu não podia mantê-la de castigo por mais tempo como se fosse uma criança e que merecia ver seu neto. Ela argumentou que já havia pago seu castigo por ter vendido algo muito precioso para ela. Mas pagar pelo que destruiu era apenas parte do problema. Ela ainda não tinha permissão para ver meu filho nem se aproximar da minha casa. Pedi que ela fosse embora imediatamente e avisei que poderia esperar uma ordem de restrição no futuro. Ela tentou protestar, mas eu disse que se o que eu falava entrava por um ouvido e saía pelo outro, o porquê no meio não havia muito para segurar, então eu tomaria medidas legais. Finalmente, ela foi embora dizendo que falaria com meu marido. Quando Chris chegou em casa à noite, ele não sabia de nada, já que eu não o tinha chamado, e aparentemente sua mãe também não. Contei o que aconteceu, e ele ficou surpreso. Disse que iria pedir uma ordem de restrição, e ele protestou. Respondi que ele poderia protestar o quanto quisesse, mas que eu ligaria para o advogado pela manhã, quer ele gostasse ou não. Ele não disse nada. Há cerca de um mês, consegui a ordem de restrição. Não houve nada grave o suficiente para que eu obtivesse uma de emergência, infelizmente. Conversei com Chris sobre isso durante as sessões de terapia, e parecia que tudo estava indo bem. Mas pouco tempo depois de obter a ordem de restrição, ele começou a levar Léo sozinho ao parque, entre aspas. Digo entre aspas, porque não era exatamente isso que estavam fazendo. Na segunda vez que saíram, decidi segui-las novamente porque suspeitava para onde ele estava indo. E como imaginei, era para a casa de Margaret. Saí do carro antes que eles entrassem e disse a Chris que ele estava quebrando a ordem de restrição ao levar Léo até lá, além de me trair. Tirei fotos de todos, peguei meu filho e voltei para o carro.
Pouco tempo depois, Chris chegou em casa, mas eu disse a ele para arrumar todas as suas coisas e ir embora. Ele pegou suas coisas, e eu não sei onde ele está agora, mas é bem provável que se eu quiser encontrá-lo, só precise ir até a casa de Margaret. De qualquer forma, entrei com o pedido de divórcio, e meu advogado já o notificou no trabalho. Estou pedindo a custódia total porque não posso confiar que ele respeitará meu desejo de manter Léo longe de sua mãe. Tenho as fotos dele quebrando a ordem de restrição, então não será difícil provar isso ao juiz, além de todas as coisas que Margaret já fez, como incendiar os pertences do meu filho. Provavelmente voltarei para contar a vocês como tudo terminou no divórcio. Atualização 4. Olá! O divórcio foi finalizado, e eu obtive a custódia total de Léo, o que me dá um alívio que você nem pode imaginar. Eu não teria paz de espírito se meu filho tivesse que passar tempo com o pai, já que ele provavelmente permitiria que a mãe dele o visse. A mesma mãe que desprezou a mim e ao neto por causa da cor da nossa pele e que quase causou uma tragédia ao queimar os pertences do meu filho. Agora posso respirar aliviada. Até o juiz dar a sentença, era como se eu tivesse prendido a respiração o tempo todo. Estou pensando em me mudar, provavelmente para mais perto dos meus pais. Acho que isso será bom para nós dois e nos afastará de toda essa situação. Ainda tenho uma ordem de restrição contra minha ex-sogra, mas como já ficou claro no passado, isso não tem sido tão útil. Mesmo assim, mudar de cidade é apenas uma ideia por enquanto. Quero me permitir desfrutar dessa vitória e da tranquilidade que ela trouxe, mas tenho pensado seriamente no assunto, e é provável que nos próximos meses, eu realmente saia da cidade. Então isso é tudo de minha parte. Espero que não haja mais nada para contar. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora vamos juntos para a próxima história. História 2. Minha mãe pediu as chaves da minha casa enquanto eu estava fora em uma viagem de negócios. O que vi nas câmeras de segurança se transformou em um pesadelo. Olá, eu, 24 anos, mulher, herdei recentemente uma casa do meu falecido tio. Meu tio era um homem excêntrico e rico, então podia comprar o que quisesse. E esta casa de 2 andares com uma piscina no quintal da frente foi uma dessas coisas. Ele foi solteiro até falecer aos 60 anos, há alguns meses. Então ele realmente não precisava de uma casa tão grande, mas a comprou mesmo assim. Acabou sendo uma bênção para mim, porque meu tio deixou todo o seu dinheiro e propriedades para seus familiares favoritos, e eu fui uma delas. Herdei $75.000 e esta casa, enquanto alguns outros dividiram o restante do dinheiro e outros bens que ele tinha. Mudei-me para cá há 2 semanas e ainda não terminei de desempacotar tudo, mas já adoro este lugar. Meus pais sabem que me mudei para a casa do meu tio e até os convidei para conhecer meu novo lar no dia seguinte à minha mudança. Minha mãe trouxe sua enteada de 16 anos junto, o que foi um pouco estranho porque eu só havia pedido para ela vir, mas eu não me importei, já que não odeio a garota. Não gosto particularmente dela porque o comportamento dela comigo sempre foi distante e frio, mesmo que eu sempre tenha sido gentil com ela. Meus pais são divorciados há 20 anos, eles se separaram quando eu tinha 4 anos. Continuaram em bons termos enquanto me criavam, e o divórcio deles não foi conturbado. Pelo que sei, eles se separaram porque perceberam que eram incompatíveis, mas permaneceram bons amigos. Assim, tive um bom relacionamento com ambos enquanto crescia. Minha mãe se casou novamente há alguns anos e desde então tem sido distante. Ela namorou o atual marido por 2 anos antes de se casarem e eu o conheci várias vezes. Fomos civilizados, então não esperava que minha mãe se distanciasse tanto de mim após o casamento. Tentei não me sentir tão mal porque ela tinha uma nova família e obviamente queria dedicar mais tempo a eles, já que eu já era adulta e podia cuidar da minha vida sozinha. Meu pai permaneceu solteiro, e como resultado tenho passado mais tempo com ele nos últimos anos. Agora diria que sou muito mais próxima dele do que da minha mãe. Mas esta casa era um marco importante que eu queria celebrar com ambos os meus pais presentes. O comportamento da minha mãe foi muito estranho e nada parecido com antes. Ela, assim como sua filha, estava sendo fria e distante, como se todos nós estivéssemos nos encontrando pela primeira vez. Ela não estava tão relaxada como costumava ser. Não consegui abordar isso sem deixar as coisas ainda mais estranhas, então apenas lidei com a situação. Nos últimos anos, só consegui ver minha mãe algumas vezes, principalmente nos feriados. Mesmo assim, ela parecia relaxada e divertida de se estar por perto, mesmo depois de tanto tempo sem nos vermos. Mas desta vez, simplesmente não foi o mesmo, e suspeitei que fosse por causa da presença da enteada dela. Não tinha certeza, então não toquei no assunto depois. Meu pai teve apenas coisas boas a dizer sobre a casa e disse que era perfeita para mim. Minha mãe concordou, e fiquei feliz que eles gostaram. Até mencionei que gostaria de sediar o Natal em minha casa este ano.
Meu pai ficou muito contente, mas minha mãe e a enteada apenas franziram os lábios e ficaram em silêncio. Naquele momento percebi que algo estranho estava acontecendo com minha mãe, e provavelmente deveria ter previsto o que estava por vir. Cerca de uma semana atrás, minha empresa pediu que eu participasse de uma reunião fora da cidade. O local da reunião ficava a 7 horas de carro, e eu estava receosa de sair, mas meu chefe insistiu que só eu poderia lidar com aquele cliente. Eventualmente concordei, já que me ofereceram hospedagem gratuita no hotel onde seria realizada a reunião durante o fim de semana, o que acabou se tornando uma pequena folga gratuita para mim. O único motivo pelo qual estava relutante em ir nessa viagem era um pacote muito importante que estava para chegar. Uma edição rara de um jogo de colecionador, no mesmo dia em que eu precisava partir. Alguém teria que estar em casa para recebê-lo, caso contrário, ele voltaria, e eu não podia deixar isso acontecer. Já tinha esperado muito tempo para que fosse entregue, e se fosse devolvido, talvez tivesse que esperar por muito mais tempo. Meu namorado e eu estamos prestes a comemorar nosso 3º aniversário em 2 semanas, e eu precisava que o presente estivesse pronto. Então era muito importante receber o pacote a tempo. Minha primeira ideia foi pedir ao meu pai que estivesse na minha casa para recebê-lo, mas, infelizmente, ele também estaria fora da cidade naquele fim de semana e só retornaria 6 dias depois, pois estava viajando com amigos para a praia. Não pude pedir ao meu namorado, pois o presente era para ele, e eu queria que fosse uma surpresa. Perguntei a alguns amigos, mas os horários não funcionaram para nenhum deles. Estava prestes a desistir e iria pedir aos meus vizinhos que ficassem de olho na entrega, o que seria meio constrangedor porque eles, em sua maioria, eram frios, profissionais corporativos de meia-idade que já não gostavam muito de mim. Meu pai explicou que eles achavam que eu não me encaixava no bairro por ser muito jovem. Sem outras opções, parecia que eu teria que recorrer aos meus vizinhos, mesmo com constrangimento. Também não queria pedir à minha mãe, porque já sabia que ela diria não, inventando alguma desculpa. E sinceramente, depois do último encontro que tivemos, também não queria incomodá-la. Mas, surpreendentemente, foi ela quem me ligou primeiro. Minha mãe e eu costumávamos falar muito ao telefone antes de ela se casar novamente, mas, depois disso, ela praticamente parou de me ligar, a menos que tivesse um motivo. Esperei que ela fosse direto ao ponto e, eventualmente, ela pediu para usar minha casa no fim de semana para um encontro do clube do livro dela. Garantiu que seria por apenas um dia e até se ofereceu para pagar por qualquer gasto que eu tivesse. Ela só queria as chaves por um dia, já que estava programada para hospedar a reunião, mas o marido dela estaria em casa no mesmo dia. Coincidentemente, era o mesmo dia em que o presente do meu namorado chegaria, e eu estaria fora na viagem. Então, imediatamente concordei. Naquele momento não pareceu suspeito, porque minha mãe fazia parte de um clube do livro há muito tempo, e minha casa ficava perto do bairro dela. Eu estava apenas aliviada por poder ir na viagem sem me preocupar com o pacote e aceitei deixá-la usar minha casa no fim de semana. Eu nem precisaria desocupar a casa, já que estaria fora de qualquer forma. Parecia uma boa solução para ambas. 2 dias atrás, entreguei as chaves para minha mãe por volta da 1 da tarde e comecei minha jornada. O cliente era um pouco peculiar e havia marcado a reunião para as 9 da manhã, então não fazia sentido sair mais tarde. Era uma viagem de 7 horas, e eu estava preparada para relaxar na estrada e aproveitar o spa do hotel no dia seguinte. Mas na 5ª hora da viagem, meu chefe me ligou para informar que o cliente havia cancelado. Ele teve uma reação alérgica grave a algo que comeu e estava no hospital. Fiquei obviamente frustrada, mas não havia muito o que fazer. Decidi parar em um restaurante para comer algo e pensar no que fazer. A empresa queria que eu voltasse para casa, já que obviamente não queriam pagar minha estadia no hotel, considerando que a reunião havia sido remarcada para o próximo fim de semana. Enquanto comia, decidi testar as novas câmeras de segurança que instalei em todos os cômodos da casa. Eu podia acessá-las de onde quisesse e, como as instalei recentemente, queria ver como estavam funcionando. Para minha surpresa, em vez de algumas mulheres de meia-idade discutindo livros na sala, minha casa estava lotada de adolescentes. Não apenas na sala de estar, mas em todos os cômodos. Eu não contei, mas tinha certeza de que havia pelo menos 100 jovens na minha casa. Fiquei paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Então decidi voltar correndo para casa para ver o que estava acontecendo. Eram cerca de 4 da tarde quando percebi que havia uma festa acontecendo na minha casa sem meu consentimento. Sabia que minha mãe e sua enteada tinham algo a ver com isso. Dirigi de volta para casa e quando cheguei, já eram quase 11 da noite. Podia ouvir a música a uma quadra de distância. Quando finalmente cheguei, havia jovens bebendo cerveja e relaxando no quintal. Minha meia-irmã tinha organizado uma festa enorme na minha casa sem sequer me pedir permissão. Fiquei furiosa.
Assim que abri a porta, parecia que todos os meus sentidos estavam sendo atacados ao mesmo tempo. A música estava ensurdecedora, e era um milagre que ninguém tivesse chamado a polícia ainda. A casa cheirava a cerveja barata e suor, e eu estava lutando para atravessar a multidão de adolescentes, todos dançando, se beijando ou simplesmente parados ali fumando vape. Demorei um pouco e recebi muitos olhares estranhos enquanto andava de cômodo em cômodo procurando pela minha meia-irmã. Finalmente a encontrei em um quarto isolado no segundo andar. Ela estava sentada no chão com alguns amigos, bebendo cerveja em um copo e rindo como uma idiota. Vi que ela estava com os pés apoiados em um travesseiro que claramente havia pego da minha cama, e eu simplesmente perdi a paciência. Ela me viu parada na porta, mas me ignorou e voltou a conversar com os amigos. Mas eu não ia deixá-la me ignorar, especialmente estando na minha casa. Peguei-a pelo braço, levantei-a e disse que ela e os amigos precisavam sair imediatamente, ou eu chamaria a polícia. Felizmente, ela não estava tão bêbada e conseguia ficar de pé sozinha, então não precisei segurá-la por muito tempo. Aquela pirralha teve a audácia de argumentar comigo, dizendo que minha mãe havia dito que ela poderia usar a casa por um dia, então eu não tinha o direito de interferir ou expulsá-la. Por sorte, essa casa não pertencia à minha mãe, mas a mim, e eu tinha os documentos para provar isso. Disse a ela que ou ela saía naquele momento, ou eu realmente chamaria a polícia. E mesmo que eu não chamasse, algum dos meus vizinhos ranzinzas provavelmente chamaria, graças à música ensurdecedora. Depois de alguma discussão, alguns dos amigos dela pareceram intimidados com a ideia de a polícia aparecer, já que todos estavam bebendo e a maioria, se não todos, eram menores de idade. Eles poderiam ter sérios problemas por isso. Em menos de meia hora, todos tinham ido embora. Quando a casa ficou vazia, decidi entrar em contato com a pessoa responsável por tudo aquilo. Liguei para minha mãe e a enchi de reclamações por ter abusado da minha confiança. Disse a ela que tinha acabado de expulsar um monte de adolescentes da minha casa porque sua enteada achou que estava tudo bem organizar uma grande festa de escola secundária, na minha casa, na minha ausência, sem sequer me pedir permissão. E tudo isso por causa dela. Disse que o que ela havia feito era inaceitável e que ela tinha sorte de ninguém ter chamado a polícia. Mas em vez de se desculpar, ela começou a discutir comigo. Disse que eu havia exagerado e arruinado a festa de aniversário da minha meia-irmã. Afirmou que a garota queria fazer uma festa para os amigos há muito tempo, mas que a casa deles não era grande o suficiente para um evento daquela escala. Então, minha mãe pensou que eu poderia ser altruísta por uma vez e deixar minha irmãzinha ter isso para ela. Minha mãe me acusou de ser egoísta, dizendo que agora eu tinha uma casa enorme e poderia deixar as pessoas usarem quando precisassem. Disse que sua enteada não havia feito nada de errado, o que era uma grande mentira, já que eles estavam bebendo, tocando música alta e literalmente destruíram minha casa. Respondi que eles escaparam por pouco de problemas sérios e que ela ainda não estava entendendo o peso do que ela e sua enteada haviam feito. Além disso, minha mãe mentiu para mim, dizendo que só usaria a casa para o encontro do clube do livro, mas depois deixou sua enteada assumir o lugar para impressionar os amigos, dando uma festa em uma casa que não era dela. O mínimo que poderiam ter feito era pedir permissão, mas minha mãe disse que mesmo se tivessem pedido, eu certamente teria dito não, porque nunca gostei da minha meia-irmã. Segundo ela, essa era a conclusão que havia tirado da nossa visita anterior e de todos os anos anteriores. Obviamente isso não era verdade, porque como mencionei antes, era minha meia-irmã quem sempre agia de forma estranha e fria comigo, não o contrário. Tentei ser gentil com ela, mas os esforços sempre foram unilaterais, e eu não ia perder meu tempo tentando agradar uma criança arrogante. Essa discussão com minha mãe continuou por um bom tempo, mas terminei dizendo que agora ela era responsável por pagar ou organizar a limpeza, porque minha casa havia sido completamente destruída pela filha dela e pelos amigos, e eu não ia limpar tudo sozinha. A casa era enorme, e eu não tinha energia para fazer isso sozinha. Mesmo assim, ela se recusou e disse que já que a casa era minha e eu fui egoísta o suficiente para expulsar sua enteada e envergonhá-la na frente dos colegas da escola, agora eu poderia lidar com a bagunça por conta própria. Então, ela desligou antes que eu pudesse argumentar e me bloqueou em todos os lugares. Já era tarde da noite, mas eu estava furiosa com a maneira como estava sendo tratada. No calor do momento, decidi ligar para o marido dela e contar tudo o que havia acontecido. Também exigi que eles pagassem pelos danos causados pela filha dele imediatamente. Felizmente, o marido dela foi razoável o suficiente para enviar o dinheiro. Ele não parecia muito feliz com isso, mas transferiu o valor imediatamente. Pediu desculpas pelo que minha mãe e a enteada haviam feito e disse que conversaria com elas para que se desculpassem comigo. Disse a ele que isso não era necessário, mas ele já havia desligado. Na manhã seguinte, recebi uma ligação muito irritada da minha mãe bem cedo.
Aparentemente o marido dela havia conversado com ela e a enteada após minha ligação e os repreendido pelo que fizeram. Agora, minha mãe estava com raiva de mim porque eu envolvi o marido dela em algo que ele não sabia. Ele puniu a enteada e disse à minha mãe que ambas deveriam me pedir desculpas. Mas em vez de se desculpar, ela decidiu me xingar ainda mais. Disse que sua enteada estava certa e que eu era realmente uma arrogante narcisista. Fiquei chocada ao ouvir minha própria mãe me chamar dessas coisas, especialmente porque só estava tentando defender o que achava certo. Acho que posso ter ultrapassado os limites ao ligar para o marido dela, mas, fora isso, acredito que tudo o que disse e pedi foi completamente razoável. Mas o que ela me disse foi totalmente fora de linha. Faz 2 dias desde nossa última conversa, e eu nem consegui falar com ninguém sobre isso. Não acredito que minha mãe diria algo assim para mim. Mesmo que não sejamos tão próximas quanto antes, ainda dói ouvir coisas tão horríveis, ditas apenas para me magoar. Realmente não entendo onde errei, porque até onde sei, fui completamente razoável. Eu nem teria ligado para o marido dela se ela não tivesse me bloqueado primeiro. Será que eu errei ao ligar para o marido da minha mãe para reclamar do comportamento dela e da enteada? Atualização 1. Oi, pessoal! Já faz uma semana desde a festa, e estou aqui para agradecer a todos pela enorme quantidade de respostas. Obrigada a todos que tiraram um tempo para comentar no meu post original com suas opiniões, independentemente do que tinham a dizer. Então é isso. Não entrei mais em contato com minha mãe e decidi cortar relações com ela por causa do que aconteceu anteriormente. Eu costumava pensar que provavelmente era por causa do marido dela que ela começou a se distanciar de mim e do meu pai, mas acho que na verdade, é por causa da enteada dela. Ela é quem não gosta nem um pouco de mim, e eu não consigo imaginar o motivo, já que tentei ao máximo ser gentil com ela, mesmo ela sendo totalmente arrogante e convencida. Mas não posso fazer nada. Minha mãe fez sua escolha, e eu sou quem tem que lidar com isso. É ruim que ela tenha escolhido a enteada em vez de mim? Sim, meio que é. Mas me importo com isso agora? Não me importo mais, porque aquele incidente realmente me mostrou o que eu precisava ver e perceber sobre minha mãe, que agora a prioridade dela era a enteada e não eu. Então, é assim que as coisas são, e eu só tenho que aceitar e lidar com isso. É triste porque eu estava ansiosa para organizar o Natal na minha casa, mas minha mãe nunca verá isso acontecer. Ainda não contei nada ao meu pai, mesmo ele já tendo voltado das férias. Simplesmente não quero falar com ninguém sobre isso agora. Quero guardar isso para mim mesma por um tempo, lidar com isso sozinha e talvez, depois, falar sobre isso abertamente. Isso é algo grande para mim, e sinto que ninguém mais entende o que estou passando. Bem, vocês são uma exceção, porque pelo menos aqui, não serei bombardeada com 50 perguntas sobre o que aconteceu e como me sinto. Não quero soar ingrata, mas esta é a única maneira de desabafar agora, e sou grata por esse espaço. Atualização 2. Olá, aqui vai uma atualização rápida. Finalmente contei ao meu namorado o que aconteceu, e ele foi muito compreensivo. Ele não fez muitas perguntas porque sabe que isso me irrita, e apenas me confortou em silêncio. Foi muito gentil da parte dele. Mas também contei ao meu pai sobre o que havia acontecido há alguns dias e sobre minha decisão de cortar relações com minha mãe. Ele me contou algumas coisas bem interessantes que me ajudaram a entender a mudança repentina de comportamento dela. Aparentemente a enteada dela é praticamente uma cópia dela, e é por isso que minha mãe está tão apaixonada por essa garota. Meus pais frequentaram a mesma escola, mas só começaram a namorar mais tarde. Mas meu pai sabia que minha mãe era meio que a garota popular no ensino médio e na faculdade. Então, não foi surpresa que ela tivesse se encantado tanto com a nova enteada, porque a garota é uma réplica do que minha mãe costumava ser naquela época. Eu, por outro lado, sempre fui meio nerd. Não estou chocada por saber que minha mãe era uma menina má na escola, porque ela ainda é muito bonita e tem a mesma aura. Ela consegue fazer qualquer pessoa gostar dela. Mas foi uma grande surpresa para mim descobrir que isso pode ser um dos motivos pelos quais ela gosta mais da enteada do que de mim, sua filha biológica. Também não ajuda o fato de que a mãe biológica da enteada não está mais presente, o que dá à minha mãe a oportunidade de ser a mãe que sempre quis ser para a filha que sempre quis ter. Não estou dizendo que isso é exatamente o que aconteceu, mas há uma grande chance de a teoria do meu pai estar correta. De qualquer forma, ele apoia minha decisão de cortá-la da minha vida e até bloqueou minha mãe também, porque acredita que o comportamento dela foi inaceitável. Eu realmente não sei o que pensar sobre tudo isso e na verdade, espero que não seja verdade. Atualização 3. Oi, pessoal! Faz um tempo desde que postei uma atualização, mas isso porque estive ocupada. Grande notícia! Fiquei noiva há cerca de uma semana. Meu namorado e eu planejamos comemorar nosso 3º aniversário de forma privada em casa, mas ele me surpreendeu organizando uma grande festa na casa dele, exatamente o tipo de festa que eu queria.
Eu dei a ele o jogo que comprei como presente, e ele me deu o melhor presente que eu poderia pedir, um anel no meu dedo. Estou muito feliz com isso e sinceramente não esperava. Ele já estava planejando isso há um tempo. Estou muito, muito feliz por ter compartilhado esse momento com todas as pessoas que amo, meus amigos, minha família. E para responder à grande questão que sei que todos estão pensando, não, minha mãe não compareceu. Meu namorado, agora noivo, a convidou, apesar do desentendimento que estávamos tendo, e ela se recusou categoricamente. Ela chegou ao ponto de dizer que eu não sou filha dela. Então, tudo bem. Não me importo, porque agora sei onde estou e não preciso mais lidar com ela e sua enteada arrogante. Doeu quando ele me contou, mas não vou deixar que ela me machuque mais. Meu pai está aqui por mim, meu futuro marido está aqui por mim, meus amigos estão aqui por mim, e isso é tudo o que preciso. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.